A voz silenciou. O coração parou. Em agosto de 1977, Elvis Presley caiu morto no banheiro de sua mansão. O mundo chorou, mas também perguntou: o que realmente aconteceu? Por meio século, a verdade permaneceu enterrada junto com o rei do rock. A família trancou às 7 chaves os resultados da autópsia. Os rumores se multiplicaram. Estaria Elvis realmente morto? Agora, o impensável aconteceu. O túmulo de Elvis foi aberto. Por quê? O que buscam encontrar? Quais segredos a Terra guardou por 50 anos? A resposta pode mudar tudo o que você pensava saber sobre a maior lenda da música. Pela primeira vez, as sombras que cercam a morte de Elvis estão prestes a se dissipar. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para testemunhar em primeira mão a revelação que o mundo espera há meio século. A data marcada há décadas finalmente chegou. 50 anos após sua suposta morte, o túmulo de Elvis Presley seria aberto oficialmente, prometendo revelar um dos maiores mistérios da história da música mundial. No cemitério Meditation Garden, em Graceland, Memphis, Tennessee, uma equipe de investigadores, historiadores, peritos forenses preparava para o momento histórico. Câmeras de todo o mundo focavam no local onde o rei do rock supostamente descansava desde 16 de agosto de 1977. Elvis morreu jovem, aos 42 anos, oficialmente por problemas cardíacos. Mas rumores sempre cercaram sua morte. Milhões de fãs nunca acreditaram na versão oficial. Teorias de conspiração proliferaram durante décadas, sugerindo que o cantor poderia ter fingido sua própria morte. A expectativa era imensa. Jornalistas de todos os continentes se amontoavam nos arredores de Graceland. Familiares, fãs e curiosos aguardavam ansiosamente por qualquer revelação que pudesse surgir daquela abertura. O que aquela equipe encontraria após tanto tempo? Evidências definitivas sobre a morte de Elvis? Segredos que permaneceram escondidos por meio século? A tensão era palpável. Documentos confidenciais liberados recentemente indicavam a existência de informações nunca antes reveladas. Investigadores tinham acesso a prontuários médicos, depoimentos secretos e registros governamentais que prometiam lançar luz sobre os últimos anos de vida do cantor. A família Presley manteve-se em silêncio nos dias que antecederam a abertura do túmulo. Vernon Presley, pai de Elvis, já falecido, sempre protegeu celosamente os segredos da família. Agora, décadas depois, a verdade poderia finalmente vir à tona. Especialistas em medicina forense, historiadores musicais e investigadores particulares formavam a equipe designada para a tarefa. Cada um trazia suas próprias expectativas e teorias sobre o que poderiam encontrar. O mundo estava dividido. Uns acreditavam piamente que Elvis estava morto. Outros juravam de pés juntos que ele havia simplesmente desaparecido, talvez vivendo uma vida anônima em algum lugar remoto. As teorias mais mirabolantes sugeriam desde um programa de proteção de testemunhas até um plano elaborado para escapar da fama sufocante. Mas agora, 50 anos depois, a verdade finalmente seria revelada. Os preparativos para a abertura do túmulo foram cercados de rigoroso sigilo. Nenhum detalhe seria divulgado antes do momento exato. A expectativa crescia a cada minuto. O que aquela abertura revelaria? Que segredos permaneceram enterrados por tanto tempo em uma pequena casa de 2 cômodos em Tupelo, Mississippi? Nasceu no dia 8 de janeiro de 1935 um menino que mudaria para sempre a história da música. Elvis Aaron Presley veio ao mundo em meio a uma história trágica e esperançosa. Seu nascimento foi marcado pela perda de seu irmão gêmeo, Jesse Garon, que morreu ainda no parto. Vernon e Gladys Presley eram pessoas simples, trabalhadores incansáveis que lutavam para sobreviver. O pai trabalhava em diversos empregos, alternando entre construção, fazendas e fábricas. A mãe, Gladys, era o coração da família, uma mulher dedicada que cultivava amor e esperança mesmo em tempos difíceis. A música sempre esteve presente na vida de Elvis. Desde criança, ele foi profundamente influenciado pelas canções gospel que ouvia na igreja. As melodias espirituais e os ritmos contagiantes das congregações negras de Mississippi moldaram seu primeiro contato com a música. Ele absorvia cada nota, cada emoção que transbordava dos cultos. Aos 11 anos, sua vida mudou completamente quando ganhou sua primeira guitarra. Foi um presente de sua mãe,
Gladys, que via no filho um talento especial. O instrumento se tornou sua extensão, seu método de expressar sentimentos que palavras não conseguiam traduzir. A família se mudou para Memphis quando Elvis tinha 13 anos. A nova cidade seria fundamental em sua formação musical. Beale Street, famosa por seus bares e casas de blues, se transformou em sua escola informal de música. Ali, ele ouvia sons que misturavam gospel, blues e rhythm and blues, criando um caldeirão musical único. No ensino médio, Elvis era diferente. Seu estilo único de se vestir, seus cabelos longos e sua paixão pela música o faziam destacar. Muitas vezes, sofreu bullying por não se encaixar nos padrões tradicionais, mas nunca deixou que zombarias o impedissem de seguir seu caminho. Participava de todos os concursos de talentos que podia. Inicialmente tímido, aos poucos foi ganhando confiança. Suas apresentações eram uma mistura explosiva de ritmos que ninguém havia experimentado antes. Ele combinava elementos de música country, blues e gospel de uma forma completamente revolucionária. Seus colegas ora o admiravam, ora o estranhavam. Elvis não se importava. Sabia que tinha algo especial, algo que ia além dos padrões musicais da época. Sua mãe sempre o incentivou, vendo nele um potencial que ia muito além da modesta realidade familiar. As noites em Memphis eram sua grande escola. Observava músicos negros tocando blues, absorvia cada movimento, cada técnica. Seu respeito pela música afro-americana seria uma marca registrada em sua carreira, algo raro para um jovem branco sulista naquela época. A música era mais que um hobby para Elvis. Era sua válvula de escape, seu método de transcender a pobreza, seu caminho para algo grandioso. Ele não sabia ainda, mas estava prestes a se transformar no rei do rock and roll, revolucionando para sempre a música mundial. Em 1953, uma porta se abriu para o destino de Elvis Presley. Jovem e cheio de sonhos, ele entrou nos estúdios da Sun Records em Memphis com um objetivo simples: gravar uma música para sua mãe. Ninguém poderia imaginar que aquele momento marcaria o início de uma revolução musical. Sam Phillips, dono da gravadora, buscava algo novo. Queria um artista branco que pudesse tocar música negra, fazendo a ponte entre dois mundos musicais segregados. Elvis seria essa ponte. Sua habilidade única de misturar blues, country e gospel criaria um som completamente revolucionário. Sua primeira gravação, That's Alright, lançada em 1954, mudou tudo. O ritmo era diferente, eletrizante. Elvis não apenas cantava, ele performava. Seus movimentos no palco, sua voz rouca e envolvente, tudo era novo para a música americana daquela época. As rádios começaram a tocar suas músicas insistentemente. Jovens de todo o país ficavam hipnotizados. Suas apresentações eram um fenômeno, algo entre o musical e o revolucionário. Ele quebrava padrões, desafiava convenções sociais com sua performance ousada. Os números não demoraram a refletir seu sucesso. Ao longo de sua carreira, Elvis conquistaria marcas impressionantes. 149 músicas na Billboard Hot 100, sendo 114 no Top 40. 41 músicas chegaram ao Top 10 e 18 alcançaram o primeiro lugar. Sua influência extrapolava os números. Elvis representava mais que música. Era um movimento cultural, uma força que transformava a juventude americana. Seus fãs não o viam apenas como um cantor, mas como um ídolo, um símbolo de liberdade e rebeldia. As vendas de discos eram astronômicas. Estimativas apontam que Elvis vendeu mais de 1 bilhão de discos em todo o mundo, um número que o colocava em um patamar nunca antes visto na história da música. Sua imagem era tão forte que rapidamente transbordou os limites musicais. Elvis se tornou um ícone de moda, um modelo de comportamento para toda uma geração. Seus cabelos, suas roupas, seus movimentos de palco eram copiados por milhares de jovens. As gravadoras lutavam para assinar contratos com ele. Empresários viam em Elvis não apenas um cantor, mas um fenômeno de marketing. Sua popularidade crescia exponencialmente, desafiando todos os padrões estabelecidos da música popular. Mas Elvis não era apenas um rosto bonito ou uma voz talentosa. Ele tinha uma conexão profunda com a música. Cada canção era uma performance, cada apresentação manifesto cultural. Ele misturava elementos de blues negro com country branco, criando algo totalmente novo.
O mundo da música nunca mais seria o mesmo. Elvis Presley havia chegado para ficar, para transformar, para revolucionar. Elvis Presley não era apenas um ídolo musical. Rapidamente, ele se transformou em um fenômeno cinematográfico, conquistando Hollywood com o mesmo carisma que dominara os palcos musicais. Sua carreira no cinema seria marcante, com 31 filmes de longa-metragem que o consolidariam como uma estrela completa. Seus primeiros filmes foram uma extensão natural de sua personalidade artística. Love Me Tender, lançado em 1956, marcou sua estreia no cinema. O filme aproveitou sua imagem jovem e rebelde, misturando música e drama histórico. Os fãs lotavam os cinemas para ver o ídolo nas telonas, transformando cada lançamento em um evento nacional. A fórmula era simples, mas eficiente. Elvis interpretava geralmente o mesmo tipo de personagem, um jovem charmoso, habilidoso e sempre pronto para cantar. Seus filmes misturavam comédia, romance e música, criando um modelo próprio de entretenimento que encantava o público jovem. Musicais como Jailhouse Rock e King Creole demonstraram que Elvis era muito mais que um cantor ocasional no cinema. Ele tinha presença de tela, carisma e talento para atuar. Seus movimentos no palco se traduziam perfeitamente para as performances cinematográficas. A televisão também seria um importante palco para Elvis. Seus especiais de televisão se tornaram momentos históricos. O mais famoso deles, o 68 Comeback Special, relançaria sua carreira musical. Vestido de couro preto, Elvis mostrou que continuava sendo o rei do rock, renovado e ainda mais poderoso. Os reconhecimentos não demoraram a chegar. 3 prêmios Grammy atestavam sua versatilidade musical. O Grammy Lifetime Achievement Award o consagrou como um artista definitivo, reconhecido por sua contribuição única à música americana. Sua inclusão em diversos Hall da Fama da música solidificou seu legado. Rock and roll, country, gospel, Elvis transitava entre gêneros com uma facilidade impressionante. Cada inclusão era mais que um prêmio, era um reconhecimento de sua revolução cultural. Hollywood o adorava. Seus filmes geravam lucros significativos, provando que Elvis era um investimento seguro para os estúdios. Ele se tornará uma marca, um produto que vendia não apenas músicas, mas sonhos e estilos de vida. As críticas existiam. Muitos consideravam seus filmes formulaicos, com pouca profundidade artística. Mas para os fãs, isso não importava. Elvis era entretenimento puro, uma força cultural que ia muito além da crítica especializada. Sua carreira no cinema durou até meados dos anos 1960. Gradualmente, ele foi se afastando das produções cinematográficas para focar em shows e apresentações. Mas o legado de suas atuações permaneceria eternamente gravado na história do entretenimento americano. Elvis Presley provara ser muito mais que um cantor. Era um fenômeno cultural, um artista que transcendia fronteiras e definições tradicionais. Las Vegas se transformou no palco definitivo de Elvis Presley. A Cidade do Pecado seria o cenário de algumas das apresentações mais memoráveis da história da música. Seus shows no International Hotel, depois chamado Hilton, se tornaram lendários, esgotando sessões noite após noite. O palco era seu reino absoluto. Elvis entrava em cena com uma energia explosiva que contagiava cada espectador. Seus movimentos eram uma combinação de rock, blues e pura teatralidade. Não era apenas um show, era uma experiência total. Cada apresentação era uma performance que ia muito além da música. Seus figurinos se tornaram tão famosos quanto suas músicas. Macacões brilhantes, cobertos de pedras e lantejoulas, definiam sua imagem nos palcos de Las Vegas. Cada roupa era uma obra de arte, uma extensão de sua personalidade artística. Os fãs esperavam ansiosamente para ver qual traje ele usaria em cada apresentação. A energia de Elvis no palco era algo inexplicável. Ele se movia com uma brutalidade emocional que hipnotizava a plateia. Seus gestos, seus olhares, cada movimento era calculado para provocar reações. Jovens desmaiavam, fãs gritavam, o público literalmente enlouquecia a cada música. Curiosamente, apesar de sua fama mundial, Elvis raramente se apresentou fora dos Estados Unidos. Sua popularidade global era construída através de discos, filmes e transmissões de televisão. Mas isso não diminuía seu alcance.
Ele era um fenômeno verdadeiramente internacional, adorado em países onde nunca tinha pisado ponto. Os turnês que fez pelos Estados Unidos eram verdadeiros eventos nacionais. Milhares de pessoas se amontoavam para ver o rei do rock. Cada show era uma demonstração de poder musical e carismático. Elvis não apenas cantava, ele se comunicava diretamente com o público, criando uma conexão emocional única. Seus shows em Las Vegas se tornaram um modelo para artistas futuros. Ele reinventou o conceito de apresentação ao vivo, transformando um simples concerto em um espetáculo completo de entretenimento. Música, dança, drama, tudo se misturava em suas performances. A mídia internacional cobria cada movimento de Elvis. Mesmo sem turnês internacionais, sua fama atravessava oceanos. Na Europa, Ásia, América do Sul, jovens sonhavam em um dia ver o rei do rock ao vivo. Seus discos vendiam milhões. Suas músicas eram traduzidas para dezenas de idiomas. As apresentações de Elvis eram mais que shows musicais. Eram manifestações culturais, momentos de libertação para uma geração jovem que buscava romper com padrões tradicionais. Cada música, cada movimento, cada expressão de Elvis representava uma revolução. Nos palcos de Las Vegas, ele se consolidou como muito mais que um cantor. Era um ícone cultural, um artista que redefiniu os limites da música popular. Suas apresentações se transformariam em momentos históricos, lembrados e reverenciados por décadas. A manhã de 16 de agosto de 1977 começou como qualquer outra em Gracela. Elvis Presley, com 42 anos, parecia cansado, mas nada indicava o que estava por vir. Sua noiva, Ginger Alden, dormia tranquilamente ao seu lado enquanto o dia nascia sobre a mansão que se tornará símbolo de sua fama. Naquela manhã, Elvis seguia sua rotina habitual. Noites em claro, medicamentos para dormir, uma vida marcada por excessos e pressões. Seu corpo já mostrava sinais de desgaste. Anos de turnês intensas, shows em Las Vegas, uma vida desregrada cobravam seu preço. Por volta do meio-dia, Elvis decidiu ler um livro no banheiro. Era um hábito comum para ele, uma forma de encontrar alguns momentos de paz em meio à turbulência de sua vida. Ginger Alden continuava descansando no quarto. Eram 14h30 quando Ginger o encontrou. Elvis estava caído no chão do banheiro, inconsciente. Os gritos dela rapidamente preencheram a casa de Gracela. Paramédicos foram chamados imediatamente. O Baptist Memorial Hospital recebeu Elvis ainda com esperanças de reanimação. Mas às 15h30, os médicos declararam sua morte. Oficialmente, a causa seria um ataque cardíaco. Mas a história por trás daquele momento era muito mais complexa. A autópsia revelaria detalhes chocantes sobre o estado de saúde de Elvis. Seu coração estava significativamente aumentado, uma condição conhecida como cardiomiopatia hipertrófica. Anos de abuso de substâncias haviam destruído seu corpo por dentro. Os exames toxicológicos mostraram uma quantidade impressionante de medicamentos em seu sistema. Tranquilizantes, analgésicos, estimulantes, uma combinação letal que havia minado sua saúde durante anos. O médico pessoal de Elvis, apelidado de Dr. Nick, seria posteriormente criticado por sua conduta. A relação com o Dr. Nick Presley era controversa. Ele havia se tornado responsável por prescrever medicamentos a Elvis, muitas vezes em quantidades excessivas. Rumores sugeriam que o médico estava mais interessado em agradar o ídolo do que em cuidar de sua saúde. O mundo da música entrou em choque. Como era possível que o rei do rock, um homem que parecia imortal nos palcos, tivesse morrido de forma tão prematura? As teorias começaram a surgir imediatamente. Nos dias seguintes, milhões de fãs ao redor do mundo choraram sua morte. Graceland se transformou em um local de peregrinação. Elvis, que havia revolucionado a música, agora se tornava um mito, uma lenda imortal que transcendia sua própria existência física. Os últimos anos de Elvis Presley foram uma triste história de declínio físico e emocional. O homem que um dia revolucionara o mundo da música agora lutava contra seus próprios demônios internos. Seu corpo, antes atlético e cheio de energia, começou a se transformar rapidamente. O ganho de peso foi um dos sinais mais evidentes de sua deterioração. De um ídolo jovem e dinâmico, Elvis se transformou em uma figura pesada e ofegante.
Seus figurinos precisavam ser constantemente ajustados. Seus movimentos no palco tornavam-se cada vez mais limitados. Suas apresentações, antes eletrizantes, começaram a se tornar erráticas e imprevisíveis. Nos shows de Las Vegas, muitas vezes parecia confuso, esquecendo letras de músicas que cantara centenas de vezes. O show Alone from Hawaii, transmitido via satélite em 1973, já mostrava sinais claros de sua fragilidade. Os problemas com memória se tornaram cada vez mais frequentes. Durante apresentações, Elvis precisava de apoio de teleprompters e de sua equipe para lembrar as letras. Algo impensável para alguém que antes dominava o palco com tanta facilidade. Seus fãs começaram a notar a mudança, mas o amor pelo ídolo era maior que qualquer crítica. Medicamentos se tornaram sua muleta diária. Tranquilizantes para dormir, estimulantes para acordar, analgésicos para aliviar dores. Seu corpo estava sendo literalmente destruído por uma dependência química crescente. O Dr. Nick, seu médico pessoal, era mais um facilitador do que um curador. A insônia o atormentava. Noites em claro se alternavam com dias de sono pesado. Seu ritmo de vida havia se tornado completamente desregulado. A energia que antes o fazia dançar e cantar agora era substituída por um cansaço profundo e constante. Seus relacionamentos também sofriam. A noiva Ginger Alden testemunhava diariamente sua luta contra os fantasmas internos. Elvis era um homem dividido entre a glória do passado e o peso do presente. Sua fama, que um dia o elevara, agora o esmagava. As turnês se tornaram cada vez mais raras. Os shows em Las Vegas, antes lotados, começaram a perder público. O público que o adorava agora olhava com uma mistura de pena e nostalgia. O rei do rock parecia estar se despedindo, mesmo sem perceber. Sua dieta era outro problema. Refeições pesadas, consumo excessivo de comida rápida e doces contribuíam para seu declínio. Cada refeição parecia ser uma despedida silenciosa da vida que construíra. Os últimos meses foram um caminho descendente sem volta. Elvis, o homem que um dia transformará a música mundial, agora lutava contra seus próprios limites físicos e mentais. Sua história se transformava em um alerta sobre os perigos da fama e do excesso. Quando a notícia da morte de Elvis Presley se espalhou, o mundo literalmente parou. Era 16 de agosto de 1977 e a perda de um ícone musical sacudia continentes inteiros. As rádios interromperam suas programações normais para noticiar o falecimento do rei do rock. Nas ruas de cidades ao redor do mundo, fãs choravam desconsolados. Grupos se reuniam em praças, bares e casas para lamentar a perda. Jovens e adultos, pessoas de todas as idades e origens, sentiam como se tivessem perdido um amigo próximo, não apenas uma estrela musical. Graceland se transformou instantaneamente em um santuário de dor e memória. Milhares de fãs começaram a se amontoar nos portões da mansão. Flores, cartazes, fotografias de Elvis cobriam os muros. Vigílias espontâneas surgiram dia e noite. O luto era coletivo, uma demonstração de amor que transcendia fronteiras culturais. A mídia internacional cobriu o evento de forma intensa e sem precedentes. Jornais de primeira página, noticiários de televisão, revistas, todos tinham Elvis como única pauta. Cada detalhe de sua morte era minuciosamente investigado e relatado. Rumores começaram a surgir quase imediatamente. Teorias conspiratórias se espalhavam rapidamente. Alguns fãs se recusavam a acreditar que Elvis havia morrido. Histórias sobre ele tendo fugido, sobre ter sido visto em lugares diferentes do mundo começaram a circular. As teorias mais mirabolantes sugeriam que Elvis havia entrado em um programa de proteção de testemunhas, ou que havia fingido sua própria morte para escapar da fama sufocante. Cada história ganhava vida própria, alimentada pela dor e pela incredulidade dos fãs. Programas de televisão realizavam documentários especiais. Músicos de todo o mundo prestavam homenagens. Suas músicas tocavam ininterruptamente nas rádios. Era como se o mundo precisasse se despedir, precisasse processar a perda daquele que havia transformado a música para sempre. A família Presley mal conseguia lidar com a dor pessoal em meio ao luto público. Priscilla Presley, sua ex-esposa, e sua filha Lisa Marie tornaram-se o centro das atenções. Cada declaração, cada aparição era acompanhada por milhões de olhos curiosos e solidários.
Nas semanas seguintes, Graceland se transformou em um local de peregrinação. Fãs vinham de todos os cantos do mundo para prestar suas últimas homenagens. A mansão, antissímbolo de sua fama, agora era um monumento à sua memória. A morte de Elvis representava mais que a perda de um cantor. Era o fim de uma era, o encerramento de um capítulo fundamental da cultura pop mundial. O rei do rock havia partido, mas sua legenda estava apenas começando. Dr. George Nichopoulos, conhecido carinhosamente como Dr. Nick, se tornaria uma figura central na história trágica de Elvis Presley. Sua relação com o ídolo do rock ultrapassava os limites tradicionais de um médico e paciente, mergulhando em um território perigoso de dependência química e cumplicidade. Após a morte de Elvis, as investigações sobre o médico começaram rapidamente. Em 1980, Dr. Nick foi indiciado formalmente por 14 acusações graves de prescrição excessiva de medicamentos. O caso chamou a atenção de todo o país, expondo os bastidores sombrios da vida de Elvis nos últimos anos. As acusações eram devastadoras. Documentos revelavam que o médico havia prescrito quantidades absurdas de medicamentos. Em um único ano, Elvis havia recebido mais de 5.300 pílulas de diferentes tipos. Tranquilizantes, anfetaminas, barbitúricos, uma combinação letal que literalmente destruía o corpo de dentro para fora. O julgamento se transformou em um circo midiático. Testemunhas relatavam como o Dr. Nick havia se tornado mais um facilitador dos vícios de Elvis do que um profissional de saúde responsável. Amigos próximos e membros da equipe de Elvis depuseram sobre a relação doentia entre médico e paciente. Surpreendentemente, em 1980, Dr. Nick foi absolvido de todas as acusações criminais. O júri entendeu que suas ações, embora questionáveis, não configuravam um crime, mas a vitória judicial seria apenas temporária. A classe médica não perdoaria suas práticas. Em 1995, após anos de investigações e processos, o Conselho Médico do Tennessee decidiu revogar permanentemente a licença de Dr. Nick. A decisão representava um veredito final sobre sua conduta profissional, condenando pelo resto de sua vida. Um capítulo bizarro adicional aconteceu em 1979, antes mesmo do julgamento. Durante uma partida de futebol, Dr. Nick foi baleado no peito. O incidente estranho só aumentou o mistério em torno de sua figura controversa. Rumores sugeriam possíveis conexões com a morte de Elvis, mas nada jamais foi comprovado. As consequências de suas ações ultrapassavam os limites pessoais. Dr. Nick se tornará um símbolo do lado mais sombrio da fama. Um médico que, em vez de cuidar, havia contribuído para a destruição de um dos maiores ícones musicais de todos os tempos. Nos anos seguintes, Dr. Nick tentaria reconstruir sua reputação. Escreveria livros, daria entrevistas, sempre defendendo suas ações. Mas para o mundo, ele permaneceria como o médico que ajudou a matar Elvis Presley, pílula por pílula. A história de Dr. Nick seria para sempre entrelaçada à de Elvis. Um capítulo trágico que revelava os perigos do excesso, da fama e da dependência química. Um alerta sobre os limites da adoração e do poder. O dia 18 de agosto de 1977 amanheceu cinzento em Memphis. Graceland, antes um símbolo de vida e música, agora se transformava no cenário de uma despedida que comoveria o mundo. O funeral de Elvis Presley seria uma cerimônia íntima, mas carregada de significado histórico. O Jardim da Meditação, um local que Elvis sempre considerou sagrado dentro de sua propriedade, seria seu último lugar de descanso. Um espaço que ele próprio havia escolhido anos antes, sem imaginar o dia em que ali repousaria para sempre. Caixão, uma obra-prima de cobre maciço revestido de veludo, esperava no centro do jardim. Rosas vermelhas cobriam o entorno, criando um mar de cores que contrastava com a dor do momento. Cada flor parecia contar uma história de amor e admiração. O reverendo C.W. Bradley conduziu a cerimônia com uma mistura de respeito e emoção. Sua voz, embargada pela tristeza, conduzia os poucos convidados através de uma despedida que ia muito além de um simples funeral. Era o adeus a um ícone mundial. Cantores gospel, gênero que sempre marcará a vida de Elvis, entoavam melodias que pareciam conectar o céu e a terra. As vozes profundas, emocionadas, preenchiam o silêncio, criando uma atmosfera de respeito e reverência.
A família Presley estava reunida em seu momento mais difícil. Priscilla, sua ex-esposa, segurava a mão de Lisa Marie, a filha única de Elvis. Vernon e Gladys Presley, pais que sempre apoiaram o filho em sua jornada, estavam ali em espírito, já que ambos haviam falecido anos antes. Poucos convidados foram autorizados a participar. A privacidade era fundamental. Elvis, que viverá sua vida inteira sob os holofotes, teria seu último momento cercado apenas por aqueles que realmente o amavam. As lágrimas misturavam-se às melodias gospel. Cada pessoa presente sentia o peso de uma perda que ia muito além de um cantor ou ídolo. Era como se uma parte da história da música estivesse sendo enterrada naquele momento. Após o funeral, Elvis seria sepultado definitivamente no Jardim da Meditação, ao lado de seus pais Vernon e Gladys, de sua avó Minnie. Um local de descanso que ele próprio havia idealizado anos antes, sem imaginar que ali seria seu destino final. O mundo continuava lá fora. As rádios tocavam suas músicas, fãs continuavam em vigília. Mas ali, naquele jardim silencioso, Elvis Presley fazia sua última apresentação. Um concerto de silêncio e memória. O que compartilhamos hoje muda para sempre a história do rei do rock. Após décadas de especulações, finalmente temos respostas, mas também novos mistérios. O que essa história significa para o legado de Elvis Presley, na sua opinião? Como sua família e fãs ao redor do mundo processarão essas informações? E mais importante, será que sabemos agora toda a verdade? Este é apenas o começo de uma nova era na história de Elvis. Continuaremos acompanhando cada desdobramento deste caso extraordinário. Há mais camadas deste mistério para serem desvendadas e traremos cada detalhe para você. Se você ficou impactado com essas revelações, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Comente abaixo o que você achou do vídeo. E se você ainda não é inscrito, este é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal e ative o sino para ser o primeiro a receber nossas próximas investigações sobre Elvis e outros grandes mistérios da música e da cultura pop. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.